Fala, Dev, tudo bem contigo? Lembrando que se não tiver vai melhorar, viu? Bom, nessa aula de hoje, né, da linguagem R, nós iremos ver funções. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal se não é inscrito e bora lá. Bom, vamos criar uma função bem simples, chama mostra mensagem. Como que funciona a criação de função? Ele parece muito com o JavaScript, né? Primeiro você coloca o nome, depois ele vai receber a função function, aí parênteses, né? Os parâmetros, se tiver, no caso aqui vai ser MSG, a mensagem, né? E depois do abre e fecha chaves, entre o abre e fecha chaves vai ter os dados, né? Beleza, então vamos utilizar uma função, né? A paste, que serve para concatenar, né, textos, né? Então vamos colocar aqui mensagem, dois pontos, não, nem precisa dois pontos não, vírgula, msg, a separação deles vai ser assim, e esse último parâmetro não é necessário. Beleza. Então nós já criamos nossa mensagem particular. Se eu quiser mostrar essa mensagem particular, usar o print, né, print e joia. Se eu mandar executar aqui, ele vai executar? Não vai executar. Porque eu tenho que chamar a função. Para eu chamar a função, né, basta colocar o nome e abrir parênteses e colocar os parâmetros. No caso aqui, olá mundo. Aí agora vai funcionar. Então, mensagem, dois pontos, olá mundo. Beleza? Tranquilo, né? Você passa criando o nome da função, né? Vai receber a função, ele vai receber um ou mais parâmetros, a quantidade de parâmetros aí você que escolhe, ou se não tiver, chaves e o conteúdo, né? Beleza, essa função poderia ser reescrita de uma outra forma, sem passar o print, né? O que acontece? Por exemplo, se eu atribuísse... ela é um tipo de função que a gente chamaria em outras linguagens de void. Mas aqui no R não tem muito esse contexto. Vou criar uma variável que é main de mensagem, né? MSG. Beleza. Se eu der um print MSG, o que vai acontecer? Ele vai repetir a mensagem duas vezes. Por quê? Ele fez uma cópia dessa função, do resultado dessa função, e passou para MSG. Como o resultado dessa função foi um print de M, depois de toda a operação, ele reprintou o M. Então é como se eu tivesse executado aqui, uma vez aqui e outra aqui. Então a gente tem que tomar cuidado para usar o print, né? Então, nesse sentido, o que a gente vai fazer? Em vez de usar um print, a gente vai retornar o M, retornar a mensagem. Se a gente quiser retornar um valor, a gente tem que usar o comando return e M. Agora ele vai dar o efeito que a gente espera. Beleza, olá. Mensagem olá mundo. Joia. Então temos dois jeitos, né? Sem return e com return. Beleza? Joia. Então vamos lá, né? Também tem uma outra forma da gente criar parâmetro de uma função, que seria uma função lambda, que é a função de uma linha. Essa função poderia ser reescrita dessa forma.
Então, sendo que ela for escrita dessa forma, né, ela vira uma função lambda. Frigir dos ovos, mesma coisa, né? Só que aqui não precisa de um parênteses das chaves. Se você utilizar as chaves, o que vai acontecer? Se você utilizar a chave, não adicionar outra função aqui, m recebe alguma coisa, ela não vai executar, ela só vai executar um comando somente, a função lambda. Então, tome cuidado ao utilizar funções lambdas. Beleza? Joia. Eu até recomendo que você utilize as chaves, né? Para não ter erros. O R, como é uma linguagem de script, acaba que, dependendo do que for, você pode ocasionar alguns erros por falta de deixar seu código melhor apresentável. Bom, então vamos lá, né? Então vamos criar uma outra função aqui, em vez de você mostra a mensagem, vamos criar uma função de soma. Função meio óbvia, x, vírgula y, mas vai dar para mostrar algumas coisas do que eu estou querendo mostrar para vocês. O que acontece? Essa função soma, ela já existe uma função, né, de soma que se chama sum, mas eu vou mostrar aqui um exemplo que aí vocês vão ver todo o processo de criar uma função com vários parâmetros. Return x mais y. Beleza, vou dar um print aqui. Soma vai receber 5 mais 6, que é 11. Beleza. Então, executou normal, né? Só que, obviamente, isso aqui só vai executar uma soma. E se eu quiser uma função de soma que não seja, por exemplo, a nativa, né? Obviamente você vai usar a nativa, mas eu quero uma função que vai receber vários parâmetros. Beleza. Você usa uma palavra, uma chave, não uma chave, né? Um comando chamado esses 3 pontos. Esses 3 pontos, split, ele quer dizer que você vai aceitar n parâmetros. Quantos parâmetros você quiser digitar, você pode digitar. Só que para você trabalhar com ele, você precisa utilizar ele como vetor. Vou mostrar um exemplo aqui de vetor, né? Como a gente já viu estrutura for, então vai ficar um pouco mais fácil. Então, eu vou fazer aqui S vai receber 0, beleza, for valor e coleção. Vou atribuir aqui V recebe C, né, que é um vetor, 3 pontos. O que eu fiz? Eu fiz com que os parâmetros virassem um vetor. Agora eu consigo trabalhar usando for. Vetor e aqui valor. Beleza. Então, S vai receber S mais valor. Então, vai fazendo a soma. E no final, eu vou retornar S. Beleza? Então, agora, nossa função, se executar ela aqui novamente, retornar 11. Mas se eu quiser passar aqui 7, 8, 9, 10, um vetor de 2 a 6, e se eu mandar executar, o que vai acontecer? Ele vai fazer do mesmo jeito, 65. Beleza? Então, aí a gente aprendeu a trabalhar com vários parâmetros. Mas e se eu precisar de um parâmetro opcional? Por exemplo, um parâmetro que realmente eu queira passar, tipo um x. Se esse parâmetro for verdadeiro, não vai executar, por exemplo. Então,
colocar aqui teste vai receber true. Se teste for igual a true, por exemplo, o teste vai receber true. Beleza. Isso até se teste. Então eu vou fazer aqui else return 0. O que eu estou fazendo aqui? Se teste for receber verdadeiro, ele vai executar a função. Então, como eu não passei o valor em teste, então vai executar. Mas se eu fizer, por exemplo, aqui no início aqui, falar aqui, teste vai receber false, então ele vai retornar 0. A ordem aqui, quando você cita o nome da variável, né, no atributo, se você adicionar ela aqui, não importa aonde que esteja, ele já vai adicionar direto na variável. Então, por isso que aí você consegue trabalhar com múltiplos parâmetros, né, e com parâmetros fixados, que dessa forma fica interessante de se trabalhar. Se fosse true, ele executaria do mesmo jeito. Beleza? Então, voltar um pouco o nosso código. As somas de x e y, você vê que exatamente que eu não estou mentindo. Então, vou colocar aqui que x vai receber 6 e y vai receber 5. Se eu der um print aqui, x, print y. O que vai acontecer? São 5, né? Que eu coloquei 7, qualquer coisa aqui. O que vai acontecer? Passei no mesmo local, né? Então, o que aconteceu? No que era no parâmetro aqui, se eu não tivesse colocado o y, ele teria recebido 6. Só que no caso, quem recebeu 6 foi o y. E o x recebeu 7. Beleza? Então, aí, parâmetros sem passar o nome da variável e parâmetros passando o nome da variável. Joia. Bom, de funções, já passei tudo que eu poderia passar, né? É isso. É simples, né? Tipo assim, comparado a outras linguagens, é simples trabalhar com funções na linguagem R. Tem muitos recursos interessantes e acaba que dá para manipular de uma forma bem simples e fácil. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, espero que realmente você tenha entendido e até a próxima. Tchau, tchau.